Agora, você fala muito sobre o uso de plantas e especiarias como remédios naturais, e um deles que é muito falado é a pimenta caiena. Existem diversas e distintas opiniões sobre por que e quando a caiena deve ser usada. Bárbara, você fala muito sobre isso. Poderia falar um pouco sobre a pimenta caiena, seus benefícios e também talvez por que muitas pessoas estão usando ela da maneira errada? Você tem a história de um homem que colocava a mão inteira em um pote de caiena e talvez essa não seja a dose recomendada para esse tipo de remédio. Mas a pimenta caiena é uma dessas ervas que pode trazer muitos benefícios se as pessoas entenderem como utilizá-la corretamente. E eu sei que você fala sobre isso nas suas palestras. Você pode falar brevemente sobre isso e também indicar conteúdos pelos quais eles podem entender essa questão melhor. Sim, isso é verdade. Muitas pessoas acabam fazendo confusão em relação à pimenta caiena porque ela é um estimulante. E muitas pessoas não querem nada que ver com estimulantes, mas temos que definir que tipo de estimulante ela é. A cafeína, o álcool, drogas e o cigarro estimulam o sistema nervoso. Elas com certeza não são boas. Elas não só viciam, mas danificam o sistema nervoso. Acontece que este não é o caso da pimenta caiene. Ela estimula o sangue. Tudo aquilo que movimenta o sangue é muito benéfico para o corpo. Como é dito em Levíticos 17:11, a vida da carne está no sangue, então movermos sangue para uma área do corpo, estamos levando vida para aquele local. O sangue contém os nutrientes, oxigênio, água, glóbulos brancos. Tudo que o nosso corpo precisa para se curar é levado pelo sangue. E o que eu quero deixar claro, antes de tudo, é que a pimenta caiena é um estimulante do sangue. Jethro Kloss gostava tanto da pimenta caiena que, ao invés de se dedicar meia página para esta planta, como ele faz com as demais, ele dedica 10 páginas a ela. A pimenta caiena é um estimulante do sangue. Ela pode ser usada internamente e externamente. E a história que eu lhes contei ontem sobre um homem que teve a sua mão esmagada e que os médicos até consideravam cortar fora a ponta de um de seus dedos, bem, eu disse a ele, não, você tem que envolver a sua mão em pimenta caiena. Isso vai estimular o sangue naquela área. Se você irrigá-la com sangue, você estará levando vida a ela. Você não precisará cortar o seu dedo. E então ele me mandou uma foto. Ele havia colocado cerca de uma colher de sopa na ponta daquele dedo. E ele embrulhou. E ele começou a gritar de dor. E eu disse a ele, não, você tem que tirar isso agora. Você colocou uma quantidade muito, mas muito grande. E ele disse, minha mão inteira está doendo. Na verdade, o meu braço todo está doendo. E eu disse, não é assim. Então, veja, não é que a pimenta faz mal, é que ela não foi bem utilizada. Já ouviu aquele dizer, o tratamento foi um sucesso, mas o paciente morreu? Bem, nós temos que ter o paciente bem, confortável. E eu escrevi para ele dizendo, veja bem, não, mas ele não queria mais ver aquela pimenta de jeito nenhum. Ele não conseguiu tirar a pimenta direito. Ele simplesmente embrulhou novamente. E eu disse para ele, vamos com calma. E então, ele se acalmou e eu disse, deixa aí por 24 horas. Quando você desembrulhar o dedo, coloque aloe vera para acalmar. Aloe vera vai acalmar. E aí eu disse, depois disso, coloque só um pouquinho de pimenta caiena no local. Só um pouquinho. E então, vejam bem, a pimenta não iria fazer mal a ele. Mas, ainda assim, ele não podia suportar a dor. Era muito dolorido. E depois eu disse a ele que ele não deveria ter colocado tanto assim. Mas, enfim, eu já vi uma senhora sair de um ataque cardíaco depois de tomar pimenta caiena pela boca. Colocamos apenas meia colher de chá durante o ataque. Ela estava semiconsciente, o pulso dela estava fraquíssimo. Aconteceu durante uma aula de culinária. Haviam várias pessoas ali. Colocamos pimenta caiena em sua boca, lhe demos água e depois de 2 minutos, o homem que estava tomando o pulso dela disse, o pulso voltou.
Durante o ataque, ela estava muito pálida. Aí ela abriu os olhos, o sangue voltou ao rosto e perguntou: o que aconteceu? O que acontece é que aquele teria sido seu quarto ataque cardíaco em 1 ano. Ela já estava na casa dos 80 e o marido dela não acreditou. Mas afinal, o que a pimenta caiena faz? Ela afina o sangue, ela abre os capilares, o que ajuda o sangue a fluir melhor pelo corpo. E, se usada regularmente, ela certamente afinará o sangue, abrirá os capilares, mas ela também fortalece as paredes arteriais do coração e de todo o corpo. Bem, eu acho que é por isso que o Jethro Kloss dedicou 10 páginas para esta planta, e não apenas meia página como ele faz para as demais. E um mal-entendido que eu acho que as pessoas fazem em relação à pimenta caiena e outras pimentas também é que o agente curador delas se chama capsaicina. É daí que vem a palavra capsicum. E é este elemento que dá essa sensação de ardor das pimentas. O corpo passa a ter uma sensação de calor e a capsaicina está presente em todas as pimentas, não apenas na caiena. A caiena era mais disponível naquela época. É por isso que ele escreveu sobre ela. Hoje em dia também ela pode ser encontrada facilmente nas lojas. Mas se você cultiva outras pimentas em seu quintal, elas também podem funcionar, talvez não tão bem quanto a caiena, mas ainda assim podem ter um efeito positivo semelhante, já que é a capsaicina que atua desta maneira. Pois é, eu não gosto de dizer que ela queima, mas que ela formiga. Pois, conforme disse o médico no livro do Jethro Kloss, é impossível que essa pimenta lhe cause uma lesão. Ela nunca vai queimar a sua pele. Uma queimadura de verdade sim é uma lesão.